Olá, boa noite. Estamos iniciando aí mais uma live muito especial nessa noite. Atrasamos aí 5 minutos, problemas técnicos, o que é natural, o Instagram acontece. O professor Henrique já está aqui conosco. Minha mãe também entrou. Deixa eu já aceitar o professor aqui. O tema dessa live é um tema muito caro para mim, mapeando a montanha da ignorância. Quando eu pensei nesse tema, imediatamente eu pensei no professor Henrique Elfes, que é um professor muito querido, que generosamente aceitou esse bate-papo. Então já vou chamá-lo aqui para iniciarmos. Vai ser uma alegria estar com ele. Muito bom dia. Como é que você Professor, está? tudo bem, professor? Tudo ótimo. Uma alegria tê-lo aqui no meu Instagram. Muito Toda minha. obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. O professor sempre muito solícito, muito generoso. E nós estamos aqui, né, professor, para conversar sobre um assunto maravilhoso, que é a respeito da ignorância que nós temos em muitos assuntos, né? Se for para falar de ignorância, por isso que eu escolhi essa imagem de uma montanha, mas de maneira específica nós falaremos da ignorância literária e da beleza que é a literatura. Eu poderia ter colocado, professor, como tema também o belo na literatura, mas eu penso que é redundante quando nós falamos de literatura, falamos da Da alta boa literatura, literatura. já se trata do belo. Então, nós queremos dar início, antes de mais nada, por falar no belo, queremos fazer aqui uma breve oração, apresentar esse momento também vocês que nos acompanham, o professor Henrique Elfes, sua família, as nossas famílias nessa noite, para que nós aproveitemos o máximo possível dessa conversa, entreguemos tudo nas mãos de Nossa Senhora, ela que é a sede da sabedoria, essa Ave Maria, consagrando também a sua vida, você que nos acompanha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santo Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os Deus. pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que Seja sejamos dignos das promessa de promessas de Cristo. Amém. Professor, é uma alegria e uma honra imensa. Queria que o professor, por gentileza, se apresentasse. O professor vai fazer isso muito melhor do que eu faria. Boa noite. Tudo bem? Eu acho que não faria muito melhor, uma vez que o Elton é extremamente eloquente, né? Se permite que eu te chame de Elton, né? Sem o Com professor certeza, Elton. professor. A mim não me precisa me chamar de professor também, basta chamar de Henrique. Muito bem. Então, eu sou nascido já bastante antes do Elton, salvo muito me engane, em 1958. Fiz no colegial, tive um ótimo professor. Meus pais sempre me ensinaram a ler e sempre gostei de ler, né? Desde criança já. Aí no colegial tive um ótimo professor de português, também falava muito de obras literárias, etc. E também ele me inspirou para uma série de outras coisas. Depois fiz o curso de engenharia agronômica junto com o curso de letras. Mas, enfim, na época e naquela universidade, o curso de letras não era assim grande coisa, né? Mas, pelo menos me permitiu, enquanto o pessoal ficava fazendo reuniões, que era a grande moda da época, né? Eu ia para a biblioteca e lia o Carpo, a história da literatura mundial, né? Que foi uma maravilha, porque todas aquelas aulas eu consegui ler praticamente todo o Carpo na época. Muito bem.
E depois disso, né, aí, de resto, toda a minha formação foi prática, isto é, dando aula. E muitas vezes comentando e dissecando livros para facilitar a vida dos alunos, para ajudá-los a entrar numa obra e a entendê-la melhor, né? Enquanto também estudava por minha própria conta, e graças ao Opus Dei, ao qual pertenço, filosofia, né? Isso sim, estudei também em paralelo. Teoria literária não sei quase nada, né? Nunca perdi muito tempo com isso. Mas eu li muito, foi obras, né? Obras práticas de literatura. Se você me permite discordar de uma coisinha que você disse, nem toda literatura, infelizmente, hoje em dia trata do belo. Algumas querem deliberadamente ser feias. São muito, digamos assim, muito vivas e muito explicativas como entrada na alma humana. Mas, infelizmente, fazem questão de ser feias ou fazem questão de ser mera propaganda política e, infelizmente, também outro fenômeno muito moderno é literatura puramente comercial, para entretenimento, né? Enfim, sempre houve, mas sempre bem feita, e continua a haver algumas bem feitas. Bom, era esse o comentário. Quanto à minha apresentação, é isso. Já levo nessa base, dando cursos privados e curtos, algo como 50 anos, né? Então, alguma coisa espero que tenha ficado para mim, não sei se para os alunos, espero que sim. Com certeza, sim, professor. E quando eu pensei no tema, né, a montanha, se o senhor observou, aquela montanha, eu pensei muito na figura de São João Paulo II e eu retratei exatamente a montanha que ele gostava de caminhar na Polônia, Uhum, que é o uhum, monte, a montanha Tantra. E eu tá. pensei nisso porque é uma figura, além do grande santo que é um gênio, é um grande intelectual, alguém que nos deixou um legado incrível, principalmente a respeito desse diálogo entre fé e razão. Foi E um essa grande conversa nossa, professor, eu quis fundamentar ela muito a respeito de uma carta que São João Paulo escreveu, São João Paulo II escreveu em 99 para os artistas do mundo, ali onde isso. ele fala a respeito da importância da beleza, do quanto Deus na criação, por exemplo, ele vai dizer isso na carta, quando ele faz todas as coisas, né, cria o firmamento, ele vai criando o cosmos, né, vai criando ali as aves do céu, os animais do campo, ele vai criando tudo e vai dizendo que é bom. E quando ele olha para o homem e diz que é bom, São João Paulo II ele vai colocar de maneira belíssima, ele fala que é como se Deus olhasse para o homem que ele fez a sua imagem e semelhança e dissesse: é bom e é belo. É belo Uhum, porque é a minha imagem. E um homem feito à imagem e semelhança de Deus é quando nós pensamos em literatura e nós pensamos nessa alta literatura, essa literatura que é bela, que fala também dessa verdade revelada, fala dessa bondade que vem do próprio Criador, o artífice de todas as coisas. Platão, ele vai dizer, e São João Paulo II cita, né, que a força do bem refugiou-se na natureza do belo. Então, por que isso. esse tema? A montanha da nossa ignorância literária. Porque quando nós pensamos que nós conhecemos alguma coisa, né? Lá em Gálatas vai dizer isso, né? Gálatas 6, que quem pensa ser alguma coisa e não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, logo eu pensei, o quanto nós estamos distantes de um conhecimento literário
que pode nos revelar essa beleza e, ao mesmo tempo, manifestar essa bondade, essa verdade que é própria de Deus, das inspirações que Deus colocou no coração do homem, em todas as expressões artísticas, seja na pintura, seja na música, na arquitetura. De maneira especial, nós estamos falando de literatura, e o quanto o homem moderno parece que se esqueceu, parece que faz questão de ignorar que existe essa literatura bela. E através dessa beleza nós podemos chegar à contemplação da verdade e podemos nos tornar homens melhores, né? Homens e mulheres melhores. Então, eu queria que o senhor falasse, professor, a respeito da sua experiência como leitor também, de obras que fizeram com que o senhor tivesse esse, aquele, aquela revelação de Deus, mesmo que não sejam obras necessariamente de espiritualidade católica, mas obras literárias que revelam essa beleza para nós. Olha, uma em concreto de que eu me lembro, né, e que eu uso bastante, que eu gosto de comentar, é um livro que aparentemente foi literatura juvenil. É um livro muito fácil de ler, né? É de um autor alemão, Michael Ende, né? Em geral, escreve-se Michael, né? Ende é N-D-E, muito simples. E o nome é vamos ver, o, o, a, a leitura sem fim, não é isso. É o romance sem fim, a história sem fim. Isso, esse é o nome exato. Uhum. Esse livro tem duas metades. Uma primeira, que é um moleque na Alemanha, gorducho, por isso muito bulinguizado, né? Isso é muito perseguido pelos colegas, né? Que estava justamente fugindo deles e entrou num sebo, né? Uma coisa de livros antigos. Mas o dono, curiosamente, não parece ter o menor interesse em atendê-lo. Ele está lendo um livro que é mal recebido. E aí, por um momento, o dono sai, ele vê o livro e o nome do livro é História Sem Fim. E aí ele tem uma espécie de revelação assim, que ele diz, isto é exatamente o que eu queria. Eu queria uma história sem fim. Então, isso me parece que toca dois grandes temas da alma, né? Da nossa alma, da nossa natureza até, né? Por um lado, o tema de que a gente anela por viver um grande romance de aventuras, e, de certa forma, o cristianismo promete exatamente isso. O autor não é cristão, ele era, não sei se manteve nisso, de uma religião esotérica chamada antroposofia, que é uma dissidência da teosofia. A teosofia é bem maluca, baseada sobretudo no hinduísmo, né? E a antroposofia é uma dissidência dessa, tentando chegar mais perto do cristianismo, embora não consiga, né? A antroposofia é sempre essas sofias assim, essas seitas são todas um pouquinho amalucadas. E aí, mas o autor, seja como for, toca muitos temas. Aí esse moleque começa a ler e está lendo sobre o reino de fantasia que está decaindo, que está se desfazendo, está se estragando, né? Vão aparecendo grandes áreas, grandes bolsões de nada, literalmente nada, uma coisa cinzenta, sem cor e sem forma, né? Não tem nem cor branca, nem cor preta, é nada, né?
E ela vai se estendendo e tomando conta desse reino. O autor claramente está com essa imagem tentando fazer uma alusão à situação moderna, em que você tem muitas obras, infelizmente, que tentam fazer isso, pregação do niilismo, do nadismo, né, se a gente fosse traduzir, do relativismo, da posição que diz que não existe verdade, né? Enfim, um monte de coisas desse tipo, desse jaz, né? E que, infelizmente, tem reflexos também na literatura. Por isso que eu dizia que há obras que procuram o feio, literalmente. Bom, e aí os habitantes estão desesperados, não sabem o que fazer, vão em busca da princesa que mora na Torre de Marfim, né? E a princesa é uma criança, literalmente, né? E aí, porque ela, de certa forma, é quem sustenta a fantasia. E são as pessoas que não aceitam mais a imaginação, e sobretudo a imaginação do belo, que não querem Se eu mais não uma me engano, é Imperatriz Menina, né, professor? imperatriz menina, O exatamente, nome. né? Isso. Isso, exatamente. Enfim, e ela está doente mesmo. Possivelmente o pessoal relaciona, será que a doença dela está causando esses bolsões de nada? E aí, à medida que ele vai se envolvendo na história, aparece um menino lá que é também dentro da história, que é tudo aquilo que ele queria ser e que ele não é, né? É heróico, tem todas as grandes qualidades, e esse menino vai fazendo uma espécie de caminho que ele vai aprendendo coisas, né? E aí ele chega à descoberta, né? Depois de várias peripécias, todas elas muito interessantes, tem um valor simbólico muito grande, que eu não vou entrar aqui, né? Ele chega à conclusão, né? O Salvador lá, o menino, vai falar com a imperatriz menina, né? Os dois, ele, o Salvador lá, chega à conclusão de que ele fracassou, que ele não sabe qual é a resposta, né? Antes, já num determinado ponto em que esse Salvador se reconhecia num espelho, a imagem que ele viu era a do gorducho lá que estava lendo, Balthasar Bastian Bux, né? É o nome do menino que está lendo. E ele chega à conclusão, mas quer dizer, ele teria que chegar até o mundo dos homens. E ali tem uma frase espetacular que na tradução para o português, infelizmente, se perdeu. Em alemão, a frase porque lá os homens são irmãos de sangue do verdadeiro verbo, da verdadeira palavra, da arte de falar, né? E que o que é exatamente o nosso caso. Quer dizer, graças a Cristo, nós somos irmãos de sangue, nada menos que do próprio Deus, cuja imaginação, cuja fantasia, entre aspas, criou este mundo, com todas as suas belezas, né? É E maravilhoso. aí, como é que é? É maravilhosa a frase. É O absolutamente sentido, né? espetacular. Infelizmente, a tradução não refletiu isso, pelo menos na versão que eu li, né? Que é aquela da Martins Fontes, não sei a que você tem, né? E, e aí o Atreio diz, mas eu não tenho a possibilidade de chegar até esse mundo dos homens, para trazer de lá alguém que possa refazer fantasia, né? E aí ele vai e relata isso à imperatriz. No momento em que ele apareceu no espelho, ele se viu no espelho quem ele via era o Bastian. O Bastian também, de certa forma, já teve um susto, né?
por um lado, ele naturalmente se punha na posição do herói, como a gente sempre faz, né? E nada, né? O, depois, eu, a Imperatriz, quando está lá, e o Atreio lhe diz, o herói lá, lhe diz que ele não tem meio de chegar até o mundo dos homens. Aí ela responde para ele a última pergunta que tinha ficado. Diz, ele é que tem que entrar no nosso mundo. Ele tem esse poder. E nós não temos. Então é preciso esperá-lo. E nesse momento ele vê os olhos da Imperatriz realmente pousados nele, que é outro, né? Que me parece que alude claramente a esses momentos muito raros, né, em que a gente tem a impressão de ter um contato direto com o céu, de ter um contato direto com o Espírito Santo. São, para alguns poucos santos, são muito comuns, mas para a gente, em geral, existem, acho que na quase totalidade das vidas dos cristãos que se esforçam por viver como cristãos, existem momentos desses. São momentos em que a pessoa tem que se dar conta, espera aí, quer dizer, o que eu realmente estou fazendo na vida, e depois entrar. E aí a segunda metade ainda da história sem fim é quando Bastian, enfim, depois de muita hesitação, de muito medo, muita tal, se decide a entrar e, enfim, né, ele topa, né, e aí entra, sem que ele mesmo entenda como. E aí ele está numa espécie de, como a gente imaginaria Deus, no começo, antes de que existisse o mundo. Isto é, numa espécie de escuridão, mas amável, agradável, né, que o sustenta e o envolve por todos os lados e, né, ele, de alguma forma, tem que recriar fantasia a partir disso. E a recria através dos seus desejos, através das suas vontades, das suas decisões. Né? Querer que algo exista. E, quer dizer, esse livro, embora eu já tivesse convertido na época, já fosse cristão, eu tive uma fase de descrente. Ateu nunca fui, mas uma fase de afastamento da igreja, né? Por várias razões, vou mencionar muito, né? Agora aqui não vale a pena. E aí, isso aí também me deu a impressão de que, por um lado, né, esse momento, com as hesitações, as dúvidas do passe, etc., também tem muito a ver com o momento da nossa vocação. A gente tem que dizer, não, meu caminho neste mundo, o sentido da minha vida neste mundo, é fazer a vontade de Deus e é por aqui. É por aqui, como, sei lá, como sacerdote, para quem for chamado a ser sacerdote, como religioso, para quem for chamado a ser religioso, como leigo casado, né? Ou como um leigo, no caso solteiro, no meu caso, do Opus Dei. Eu poderia ser casado também, existem as duas opções. Né? Mas, enfim, é isso, é o momento da tomada de decisão da vocação, que sempre dá medo. Né? Sempre dá medo, porque é um compromisso que a gente assume. Mas, enfim, esse livro foi ótimo para mim, porque ele catalisou, vamos chamar assim, né, todas essas coisas que já existiam, que estavam prévias, e ao mesmo tempo traz até de certa forma, um mundo novo, né? Porque Deus criou através do verbo, né? Através da sua palavra. Né? E essa palavra, por sua vez, é a imagem perfeita dele. Ou seja,
é divina, é Deus também, e é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, isso me parece riquíssimo, né? Riquíssimo. Por um lado, quer dizer que, de certa forma, a beleza da criação está em Cristo, está no Verbo, e que com a sua encarnação trouxe uma beleza nova a este mundo. De toda a história da redenção, né? Tudo aquilo que narram os evangelhos é absolutamente espetacular, até do ponto de vista literário. Até do ponto Sem de vista. dúvida. Professor Henrique, ouvindo, né, todo esse relato, a riqueza de detalhes, né, que o senhor traz para nós, é, usando como pano de fundo essa belíssima obra que é A História Sem Fim, e eu fiquei pensando em tantas outras obras, e talvez quem nos acompanha possa estar se perguntando, imagino eu, como eu consigo formar, educar o meu imaginário para ser capaz de também identificar essas minúcias, de também conseguir observar essas sutilezas nas obras, principalmente nas obras literárias, né? Se você for procurar isso que o professor Henrique falou no Jorge Amado, você não vai encontrar, né, Não, nessas literaturas contemporâneas, principalmente naquelas que são o contrário da beleza, né? é. Em outro Então, momento nós podemos curioso, até falar um pouco melhor disso, mas se não, é, como que eu faço para dar início, né? Já que nós estamos falando de uma montanha de ignorância, da ignorância literária, como como que eu posso começar a sair escalar? do sopé da montanha para dar os primeiros passos nessa formação do imaginário? Que sugestão você daria, antes de mais nada? Que eu já falei um tempão, queria ouvir um Eu estava pouco a pensando, sua. professor, enquanto o professor falava, eu tenho um filho, né? Claro. E ele, nós temos por enquanto apenas um filho. Ele já está com 2 anos e já não, né? Ainda tem 2 anos e 3 meses. E eu percebo quanto a capacidade imagética dele é, é ali é É como se fosse rica. uma esponja nova Isso. disposta a absorver a primeira informação que for que se aproximar dele. Ele fica muito atento a tudo. Então, eu, eu acho que nós precisamos pedir a Deus a graça de voltar a ter esse olhar de criança, aquilo que Fernando Pessoa dizia, né, a respeito do assombramento daquele olhar de criança, de olhar para uma obra de arte e conseguir um livro. Estou com um livro aqui em mãos, né, de uma poetisa mineira, Adélia Prado. Você Eu, conseguir olhar esses detalhes, você olhar para a natureza, você conseguir enxergar essas manifestações da verdade através da obra. E eu me lembro que quando eu era criança, enquanto o senhor estava falando, né, eu estava pensando aqui na minha trajetória, que é, né, bem menor, né, muito menor, mas graças a Deus já existe ali alguns passos nessa montanha da ignorância e eu tive contato com uma obra, uma adaptação de Don Quixote quando eu era criança. uhum, E depois, muitos anos depois, eu vim a ter contato com a obra, né, de propriamente dita. Cervantes, a obra completa, e o quanto aquilo mexeu comigo, o quanto eu ria lendo Don Quixote. Eu pensava, nossa, como que pode existir, né, uma pessoa com tamanhos despautérios, né, com tantas loucuras, que não é capaz de enxergar a realidade, mas em alguns momentos a gente observa que ele é muito ponderado naquilo que ele fala, né? Por exemplo, quando É, através do Quixote, do Dom Quixote, o Cervantes ele fala a respeito da do fim das letras. Nossa, aquilo é incrível, né? O quanto traz a questão das virtudes, a nobreza daquele cavaleiro andante, né, que estava descontextualizado porque era um louco, né, que tanto leu até que o seu cérebro secou, né, como vai dizer ali no início da obra.
mas o quanto nós podemos aprender com isso, porque nós, muitas vezes, temos essa vaidade, e aqui a virtude da humildade é fundamental para a gente conseguir subir essa montanha da ignorância literária e contemplar a beleza de Deus, a beleza daquilo que o professor Henrique falou, que ele conseguiu enxergar na obra História Sem Fim. E eu consegui enxergar em Don Quixote, você pode enxergar em qualquer obra, mas Ah, é sim. preciso esforço, ou seja, é preciso humildade. Ninguém sobe uma montanha correndo. Uma montanha você sobe com Eu esforço. faço. É uma sese intelectual. Existe um esforço para você conseguir contemplar, começar a contemplar essa beleza. Ela não se revela de uma hora para outra. Ela se revela como uma paga para quem a busca todos os dias. Né? Tem um provérbio que fala isso, né? Que todos os dias, se você busca a sabedoria, chega um momento que você a encontra, né? Se você vigia diante ali da porta e está sempre ali à espreita da sabedoria, ela se revela, ela acaba te encontrando. Então, eu acho que, na minha humilde opinião, diante de tudo aquilo que o senhor falou, é preciso fazer uso da virtude da humildade para dar passos, para sair da paralisia intelectual, para começar a escalada, sair do sopé da montanha e dar alguns passos, alguns movimentos em direção a essa escalada, que vai levar a nossa vida toda. Ah, sim. Olha, com relação a isso que você dizia, eu concordo com você. No meu caso, mais ou menos na idade em que tem o seu filho agora, minha mãe começou a ler para mim contos de fadas, adaptações de contos de fadas, né? Umas edições bonitas, com pinturas dos acontecimentos, alguns muito divertidos, outros mais heróicos e tal, né? E olha, isso me fez um bem enorme, porque isso foi o que, na verdade, me ensinou a querer ler, né? Quando eu consegui, já sabia ler, aí eu comecei a ler esses contos de fadas e depois, então, daí para frente, o resto, né? Meus pais tinham uma razoável biblioteca em casa e isso foi me ajudando a achar cada vez mais livros. O Dom Quixote, eu concordo 100% com você, né? Por um lado, eu não recomendaria a todo mundo que começasse lendo já o dos Cervantes, por uma razão muito simples, quer dizer, mesmo que a gente hoje em dia seja mais velho, né? Porque a linguagem dele é uma linguagem do século XVI, né? E, é, e depois ele escreve sempre com um tom bastante irônico e fazendo, às vezes, comentários e ponderações dele, né? Não só os que ele põe na boca do Quixote, mas as dele, né? Aliás, ele concordaria 100% com a importância da virtude da humildade, não só para a leitura, mas para tudo na vida. E eu concordo também 100% em que é importante, de certa forma, você enfrentar cada obra de literatura sem preconceito. Quer dizer, é interessante que você se informe um pouco sobre o autor antes, é importante que, se você entende um pouco de filosofia, que você não enfrente qualquer autor em qualquer momento, né? Mas sim os que são mais chatos, você vai deixando mais para frente. No caso Jorge Amado, por exemplo, né? Jorge Amado é um sujeito encardido que é bom deixar lá para frente, né? Quando se tiver 70 anos, se lê impune e fica dizendo, mas que cabeça de magra esse homem. Não entendia nada, nada sobre o amor humano, nada sobre Isso a. é só um adendo. É interessante que, à medida que a gente vai conseguindo dar esses passos, né, subindo essa montanha, a gente vai percebendo que aquilo que a gente aprendeu na escola
e aqueles autores que eram tomados como geniais, né? José de Alencar, Aloysio de Azevedo. A gente vai lendo e fala, poxa, hum, É, se Jorge Amado é genial, qual é o adjetivo que me sobra para Dostoiévski? por isso, exatamente, né? Vai me sobrar O, qual elogio, né, para é, tantos outros grandes o autores? Jorge Amado, Importante. honestamente, bem fraquinho, né? E o José de Alencar é um homem bom, de boas intenções, mas ele faz aqueles trambolhões todos, tal, que, né? Autor brasileiro de primeira categoria, eu diria que há dois grandes romancistas, né? Que são o Machado, e maior, muito maior do que ele, o Guimarães Rosa. O pessoal vai dizer, mas a linguagem é muito difícil. Olha, Guimarães você tem que entrar devagar. Ele é outro desses que tem uma riqueza absolutamente enorme. Você pode cavar, pode reler 5, 6 vezes. Né? Começa na ordem que ele escreveu. Começa com Sagarana, né? Depois vai para as novelas, depois vai para... Né? Depois, ele não inventa tanta palavra como o pessoal diz. 90% do que ele põe lá é mineirês. Mineirês autêntico, legítimo, né? Ouvido da boca dos homens simples de Minas, jagunços mesmo, o pessoal que tinha essa vida. Né? Eu mesmo trabalhei com vários, né? Sobretudo nordestinos, baianos, mais do norte ainda, né? Que eram gente muito simples, muito simples. Muitos não sabiam ler, literalmente. Muitos não sabiam assinar o nome na hora de receber o vale de pagamento, né? Uma X. Então, mas, cara, aí, de certa forma, você tem um laboratório em que você vê o ser humano ao vivo. Né? Você vê sem nenhuma capa de cultura, sem nenhuma coisa sobreposta, sem nada, nada, nada. Com cultura, sim, mas é uma cultura oral, popular. Então, é muito interessante. Me ajudou muito isso, me fez aprender muita coisa. E o Guimarães é o cara que sabe pôr a alma desse pessoal naquilo que escreve. E isso é muito grande. E, além disso, com uma riqueza, quer dizer, só literariamente, se a gente pegar o Grande Sertão Veredas, o Grande Sertão tem uma camada em que é uma espécie de Ilíada ou Odisseia, né? Ou seja, um lado é o retrato de uma guerra, com todas as suas idas e vindas. Por outro lado, é um retrato de um bando de jagunços que, como o, o Ulisses está tentando voltar para casa, Odysseus, né, em grego, está tentando voltar para casa e ele não consegue, e esse voltar para casa é enfrentar a decisão que ele encontra. Novamente, o tema da vocação que a gente diz. Né? Aliás, A Hora e a Vez de Augusto Matraga não é explicitamente católico, né? Mas é exatamente a história de uma conversão e a história de uma chamada para uma missão concreta, né? Voltada para serviço dos outros. É muito, muito bem escrito, muito bem posto. E na cabeça e boca de um analfabeto, uma pessoa que não... Né? De um coronel bronco de interior. Né? Senhor Henrique, aquele conto do Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, o A professor terceira é a quer eternidade. comentar um pouco sobre? Esse conto, o Guimarães fala numa entrevista que ele gostaria de ser um crocodilo
num dos grandes rios brasileiros, né? Em que você tem a margem esquerda, a margem direita e a margem que leva para o oceano, que leva para o infinito, né? A terceira margem do rio é o infinito. E o pai do menino, que é o ponto central, não lembro agora o nome do menino, mas se é que aparece, que eu não lembro, né? Mas o menino é quem já mais velho narra a história, e o pai dele é um homem que se afasta da família, deixa a família provida, mas depois se afasta da família, e pega uma canoa e vai para o meio, né? E aparentemente nunca para em nenhuma das duas margens. Mas o menino sabe que ele é o que vai lhe levar comida às escondidas, que vai, né? E não há explicação para isso durante, né? Mas no final, não, o pai está velho já, a barba crescida, a roupa caindo aos pedaços, sempre os homens com a roupa, né? Ele foi com a roupa no corpo, pegou a canoa e foi para o meio do rio. E, e lá eles ouviam remar de um lado para o outro. É como essa imagem do jacaré, que o crocodilo que o Guimarães tinha na cabeça, né? E o menino sente não sabe dizer ao direito o que é, mas sente alguma coisa, e ele, por um momento, vê o pai à distância e chama, né? E diz: pai, agora é a minha vez, deixa eu te substituir. Quando o pai se aproxima, emaciado, magro, né? As feições, né? Um pouco, enfim, né? E com os cabelos desgrenhados, enormes, e a barba e tal. Ele sente um medo como se fosse de uma aparição do outro mundo, né? E foge. E aí, no fim, ele diz que se arrepende, e se arrepende, e se arrepende. E ainda pergunta: serei homem ainda depois deste falimento? Serei homem ainda depois de não ter correspondido à minha vocação, àquilo que eu sabia, a que era chamado e a que eu não correspondi? E a vocação, aí no caso, claro, a vocação do pai é a de certa forma, de monge eremita, né? Simplesmente que, em vez de ir para uma caverna, para um lugar assim, bem no meio do mato, ele vai para o meio do rio. É maravilhoso, né, professor? Maravilhoso o quanto o belo ele ele é repleto de significado, Isso, porque por mais que a gente não consiga, num primeiro momento, captar todo, todo, toda a mensagem daquilo que o autor quis expressar, mas quando nós tratamos, né, de escritores como João Guimarães Rosa e o próprio Machado de Assis, né, e de maneira muito particular, esse conto que o senhor estava falando, eu me lembro, professor, que quando eu era bem jovenzinho, eu perdi o meu avô paterno, um mineiro vendedor de melancias, contador de causos, né? Um dos isso. educadores do meu imaginário, um homem semi-analfabeto, mas muito sábio, que contava histórias com uma maestria assim que me encantava. Era um encantador de palavras, meu avô. Eu me Exatamente. lembro, professor, que quando eu li essa história, eu não entendi ela na sua totalidade, eu não tinha capacidade, né? Eu estava Dificilmente ainda a gente pega na primeira, Guimarães. iniciando, né? E é uma
E o interessante do clássico é isso, né? Ele transcende a sua época, né? Ele tem claro. essa coisa atemporal, né? Eu estava lendo e eu me lembro que passado um tempo, depois do falecimento do meu avô, me veio essa intuição no coração de que o meu avô, ele, num momento de tristeza, né, ali de saudade, de saudosismo, me veio muito esse conto. Eu li mais uma vez e falava, me veio essa intuição de que o meu avô ele tomou a terceira margem do rio. Ele estava ali indo em direção, né, daquele caminho que todos nós um dia traçaremos. Eu era Claro. jovem, eu ainda não era evangelizado, ainda não ouvia a respeito do fim último do homem, né, como Uhum. a eternidade, mas a literatura, através da sua beleza, ela conseguiu fazer com que o meu imaginário entendesse que era preciso fazer essa passagem para Claro, essa terceira margem, né? Que é claro. essa travessia desse vale de lágrimas, esse lugar. Nós estamos como peregrinos, né? Nós estamos aqui em tendas, somos cidadãos dos céus, vai dizer São Paulo, né? Então, o quanto a literatura é capaz de, de fazer com que o nosso imaginário nos prepare para as situações da nossa vida. Então, quanto mais Assim, o nosso é interessante isso, né, professor? Quanto mais o nosso imaginário ele é educado, mais nós somos capazes de viver a realidade. exatamente. Olha, por um lado, acho que a gente tem que ir se encaminhando para o fim, que já Sim. deu quase uma hora, né? Felizmente Mas, passa rápido, né, professor? Quando o papo é bom. exatamente. Eu queria É, agradecer imensamente, professor Henrique. Muito por obrigado. favor, por favor. Eu só queria fazer mais 2 ou 3 breves comentários, Por né? favor. É o seguinte, tem o Rafael Tristão, aparentemente, que comentou o seguinte, que hoje em dia devemos exercitar cada vez mais o imaginário para entender o real, a imaginação. Isso é verdade, sempre devemos exercitar a imaginação. Isso é muito importante, porque senão, digamos, ficamos gente. E nisso, fazer isso na idade que você mencionava, né? Quer dizer, quando somos crianças, é extremamente importante. Agora, não basta. No nosso caso, quer dizer, para que a gente entenda, de certa forma, nós fizemos isso nesses comentários aí. No Cervantes é mais pronunciado aí, né? É, é que a obra perde muito se não for entendida nos 2 sentidos, nos 2 planos, vamos dizer assim, da imaginação e o do conhecimento, da razão. Quer dizer, quanto mais a gente conhece pela razão, isto é, quanto mais a gente tem, de fato, ideias claras, bem formadas, suficientemente ricas, né? Não fechadas assim dentro do besteirol atual, né? Quer dizer, toda época tem o seu besteirol, a nossa época tem, claro, também tem o seu besteirol, né? O besteirol da liberdade absoluta, do eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser quem eu entender, né? De ficar inventando pessoas diferentes para si, isso é um folclorezinho besta, né? O besterol do amor livre, isso é um outro folclorezinho besta, enfim, todas essas imbecilidades, né? O besterol de que Deus não conta, o besterol, enfim, todas essas coisas de que, na verdade, eu, pelo menos no meu tempo, já participei em algum grau, né? E, e, mas, enfim, quer dizer, é importante que a gente tenha, portanto, um conhecimento firme, racional,
que, por sua vez, ajuda a interpretar e a formar a imaginação. Senão, existe sempre o risco de que a imaginação fique louca e, né, saia para fazer qualquer coisa, né? Os A doida maiores da casa, besteiras. né? Como disse Santa Teresa d'Ávila. Exatamente. Olha, o Cervantes. O Cervantes, para isso, é ótimo. Se a gente olha direito para o Cervantes, para o Dom Quixote, e não fica só na superfície, né? Não fica só dizendo, nossa, mas como é que o cara foi pensar aqui? E, nossa, como é que o cara foi ser um cavaleiro andante? Ora, ele estava no besterol da época. O besterol da época era que você tinha que ser um cavaleiro, tinha que ser tal, endereçar tuertos e desater agravios, né? Ou seja, tinha que endireitar coisas que estavam tortas e desfazer agravos. Ou seja, está cheio de gente hoje em dia se dedicando a isso, né? E, enfim, com os resultados mais imbecis do mundo, né? Ou seja, quer dizer, o Dom Quixote continua vivo e continua vive e atuante na sociedade, graças a uma imaginação excessiva e descontrolada, quer dizer, uma imaginação que não está sujeita à interpretação e, por sua vez, ao enriquecimento da razão, né? Nunca se deve pensar que a razão é ao oposto da imaginação. Já São Tomás de Aquino dizia que todo conhecimento passa pela imaginação para poder chegar à razão, né? E a imaginação é uma fase extremamente importante, digamos assim, do conhecimento. Mas, por sua vez, uma vez que a gente tem conhecimento racional, que é uma prerrogativa nossa, tudo indica, né? Nenhum animal parece ser nem de longe capaz de chegar lá. Então, por sua vez, a, a razão entra como guia e orientadora e enriquecedora da imaginação. Diz para a imaginação, vai para cá, faça isso, olha, agora dedique-se a isso, e agora, né? Está cheio de gente que, infelizmente, fica nos sonhos da infância, quer dizer, que se entende um rapaz de uma criança de 9 anos, né? Uma menina de 9 anos, mas que aos 25, aos 30 continuam. Quer dizer, parecem gente imatura, né? Gente que não quer assumir as coisas da... Uma educação, uma imaginação bem educada, ela nos conduz à maturidade. O contrário Exatamente. também é válido. E depende de uma razão bem educada, de uma inteligência racional bem educada. Se não estão os dois, nada feito. Qualquer um dos dois fica maluco. Qualquer um dos dois é o Don Quixote, né? Qualquer Maravilhoso, um dos professor. dois é. Eu não sei Muito quanto bom. tempo nós temos ainda, professor, mas eu queria brevemente, nós ainda iremos combinar isso, professor Henrique e eu, mas nós pretendemos continuar a escalada dessa montanha da ignorância. Hoje o tema foi literatura, né, o imaginário e a beleza Talvez através da, a da gente só literatura. tenha tido chance de falar de poucos, mas o Elton falará, por sua vez, de muitas mais obras e eu, por minha vez, também falarei de muitas outras mais obras. E nada impede uma Nós live pretendemos, futura desse tema, né? sim, e nós pretendemos, né, professor, dar uma sequência, pelo menos com mais duas lives, né? A gente pode até pensar em mais. Isso, A próxima eu penso em falar com o professor a respeito da filosofia e depois isso, com a filosofia a revelação da verdade e depois a teologia e a isso, revelação da perfeitamente. bondade. Então, nos acompanhem,
se você conhece alguém que gosta de literatura, que deseja buscar a beleza, o bom e o verdadeiro, fale a respeito dessa série de lives, que nós não queremos subir sozinhos a montanha da ignorância, né, professor? Não, claro, Queremos, evidente. queremos estar bem acompanhados. Isso é algo que os meus pais sempre deixaram claro para mim, né? Quer dizer, aquilo que você tem e que os outros não têm, você o deve a eles. Ou seja, você sempre tem obrigação de dar aos outros aquilo que você percebe neles que eles precisam, ou aquilo que já tem, sim, né? Se está sobrando, aí você está enchendo os pacová, como o pessoal diz, né? Mas se você tem ou dê, né? Na medida das suas forças e na medida das suas capacidades. Bom, E era eu isso. queria dizer que escalar a montanha da ignorância na companhia de professor Henrique Elfes é uma graça de Deus, é uma alegria muito grande. Então, Uma graça eu não de quero Deus estar junto de sozinho qualquer nessa, convido pessoa. você a nos acompanhar. Obrigado, claro, estamos fazendo, né? Obrigado, viu, professor? Não sei quanto tempo nós temos ainda, para mim aqui não está aparecendo, Bom, mas eu diria que estamos tá em cima já, né? está em cima. Eu queria agradecer. Deus abençoe, professor. Muita alegria Nada, aí, eu um queria lhe ótimo restinho agradecer. de noite. E sigamos escalando essa montanha. E eu queria encerrar, professor, com um trechinho dessa obra da Adélia Prado. Não sei se dá Uhum. tempo, diz assim: Louvai o Senhor, livro, meu irmão, com vossas letras e palavras, com vosso verso e sentido, com vossa capa e forma, com as mãos de todos que vos fizeram existir, louvai o Senhor. Da imitação do Cântico das Criaturas de São Francisco. Adélia Isso. Prado, poetisa mineira. Para encerrar essa live, Deus abençoe todos Também vocês que estou nos também. acompanharam. Obrigado pela companhia. Vai ficar salvo aqui, então convido você a acompanhar depois ou manda para alguém que não pôde estar conosco. Perfeito. Você vai deixar gravado, né? Vou deixar gravado, professor. Beleza. Um abraço, Abração. professor. Fica com Deus. Até a próxima. Você Tchau, também. tchau. Mais.